Boa noite a todos. Está indo? Que a paz do nosso Senhor Jesus envolva os nossos corações, né? E que na noite de hoje possamos trazer a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, uma sensibilização maior, né? Porque a proposta do mês de dezembro na nossa casa é justamente essa, de nos sensibilizar um pouco mais. Um pouco mais porque o mês de dezembro já é um mês no qual, naturalmente, a gente se sente mais sensibilizado, né? Por esse momento do nascimento de Jesus, do Natal. As criaturas estão mais sensibilizadas. E a doutrina espírita, a casa espírita, nos propõe essa sensibilização maior, porque é um momento em que os espíritos superiores e até o próprio nosso Senhor Jesus se aproveita dessa sensibilização nossa para se aproximar mais da nossa crosta terrestre, né? E aí então auxiliar principalmente aqueles que muito mais precisam, né, das suas vibrações de paz, de amor, de harmonia, de equilíbrio. Então, é uma coisa que leva a outra, como diz até o Espírito que nos traz a mensagem, porque quando nós abrimos, né, essa porta, quando nós damos essa condição, quer dizer, dentro dessa sensibilidade, onde nós somos mais fraternos, onde nós somos mais solidários, né, onde nós pensamos mais no próximo, no outro, e até nos mobilizamos mais em prol, em ajudar o outro, nós damos essa condição, né, nas nossas vibrações, porque entramos nessa frequência em que nós possibilitamos realmente a essa vinda, né? a essa chegada desses bons espíritos que vêm auxílio de tantos aqueles que estão sofrendo nesse momento. E lembrando que estão sofrendo muito mais do que nós, né? Então, na noite de hoje, já que existem aqueles que sofrem muito mais do que nós, lembrando que nós hoje temos muito a agradecer a Deus, o nosso Pai, e agradecer ao nosso Senhor Jesus. Agradecer a Deus que vai conduzindo esses espíritos superiores, esses espíritos mais esclarecidos que nós, esses espíritos que já alcançaram, né, um nível espiritual maior que o nosso, nessa possibilidade de estar junto a nós, a nos conduzir, a nos encaminhar, né, para um caminho melhor, onde podemos estar fazendo escolhas melhores, estarmos numa condição melhor, espiritualmente falando, moralmente falando. Né? Então, a página de hoje traz justamente a mensagem para todos nós de Jesus, o nosso condutor. Né? Esse é um dos títulos, né, que Jesus recebe, o nosso condutor. É aquele que nos conduz, é aquele que vai nos levar, nos direcionar. Né? E aí, iniciando justamente essa mensagem que Francisco Nicolau traz para todos nós, ele vai falando assim para a gente, né, que as características de Jesus são a tolerância, a benevolência e o perdão das ofensas. E o próprio Francisco Nicolau, ele diz, né, que essas características já nos ensinaram os espíritos superiores através de Kardec, quando lá na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entende Jesus. Como é que ele entende essa questão da caridade, né? E Jesus fala justamente isso, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aquilo que nós chamamos aqui, entre nós, né? O BIP, né? Então, como Jesus entende a caridade, é justamente essas características que Francisco Nicolau traz para todos nós, que Jesus demonstrou para todos nós, né? Porque, na realidade, Jesus é o nosso mestre, né? É o nosso mestre, como nos diz lá
no livro dos Espíritos, quando fala sobre a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? E aí, então, os Espíritos respondem, vide Jesus. Né? Então, mostrando para todos nós que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. E o único título que Jesus aceitou para si, porque foram muitos títulos, né, que deram a Jesus, mas o único que ele aceitou foi de mestre. E o que quer dizer mestre? Né? Mestre quer dizer homem dotado de grande saber, é aquele que tem muito saber e que serve de guia. Então, Jesus, na realidade, é esse nosso guia, é esse nosso condutor, é ele que vai nos guiar. E lembrando, né, que Jesus recebeu de Deus, o nosso Pai, a missão de nos levar, de nos guiar a Ele. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Mas Jesus recebeu a missão de Deus de conduzir a todos nós a Ele. De nos levar até Ele, mas de levar até Ele como espíritos perfeitos. De já termos vencido todas essas questões que hoje nós estamos trabalhando em nós. Né? Que é os vícios que ainda trazemos em nós, que ainda é o orgulho, o egoísmo, e ao mesmo tempo estamos trabalhando em nós as virtudes no qual nós precisamos desenvolver em nós. Então, Jesus é aquele Espírito no qual Deus deu a missão de nos conduzir, de nos direcionar até Ele, já com tudo isso desenvolvido em nós. Né? Como Ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Nós podemos até nos desviar do caminho. Podemos desviar, como nós desviamos. Mas nos perder, nunca. E por pior que seja, né? Pior que nós tenhamos a oportunidade de ver, né, determinados espíritos que agem ainda no mal, esse também chegará a essa condição de perfeição. E Jesus não permitirá, né, que esse se perca. Vai conduzir a todos nós ao nosso Pai. E mesmo aqueles espíritos que hoje nós já tomamos conhecimento, né, que já não podem mais, já não é mais permitido estar encarnando na Terra, devido ainda ao seu atraso espiritual, o planeta está avançando e não são mais permitidos aqui estarem, eles serão encaminhados, vão ser atraídos a outros mundos, né, onde eles poderão dar continuidade ao seu processo evolutivo. Jesus estará conduzindo ainda esses espíritos nesses mundos, até que eles possam avançar, até que eles avancem, evoluam na capacidade de voltar ao planeta Terra e dar continuidade ainda de evolução. E Jesus estará conduzindo também esses nossos irmãos, que pode até sermos nós, né? Mas estará nos conduzindo sempre, né? Porque nós temos um Pai que nos sempre se preocupa, se podemos utilizar essa palavra, nós estávamos aqui falando sobre essa palavra, né? A preocupação, Jesus não se preocupa, é claro, né? Mas essa intenção de nos conduzir, de nos levar ao bem, ao belo, ao maior, é isso que esses espíritos vêm trabalhando, seja encarnado ou desencarnado, né? Seja aqui próximo ao planeta Terra ou em mundos superiores, mas estão irradiando seus pensamentos para que nós possamos estarmos fazendo escolhas melhores, para que nós estejamos cumprindo com aquilo que nós nos propomos a cumprir antes de reencarnar, né? Então, nós estamos aqui num verdadeiro trabalho. Então, Jesus, ele não somente veio, não encarnou num planeta Terra apenas para discursar, mas ele exemplificou todos os seus ensinamentos. Então, as características de Jesus, esse tolerante, esse indulgente, esse benevolente, esse perdão das ofensas,
ele deu exemplo, mostrando para todos nós como nós podemos fazer. Né? E lembrando uma passagem de Jesus, diante daquela mulher adúltera, que foi levada em praça pública. E naquele momento, muitos homens traziam aquela mulher, e também num intuito de, vamos dizer assim, fazer com que Jesus, né, se traísse na sua condução, nas suas palavras, porque fazia parte da lei mosaica, né, das leis de Moisés, que toda mulher que fosse pega em adultério, ela seria levada em praça pública e apedrejada até a morte. Então, aqueles homens queriam que Jesus, né, tinham a intenção de que Jesus se traísse naquele momento. Que dissessem, né, não façam isso. E ele, então, estaria indo de contra as leis estabelecidas naquele momento. Mas Jesus, muito sábio, né, muito sábio, então ele coloca a responsabilidade nas costas daqueles homens. Atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Então, naquele momento, Jesus teve a indulgência de compreender aqueles homens nas suas imperfeições, ainda nas suas intenções, ainda, né, de inferioridade. Né? Então, Jesus compreende a inferioridade, a imaturidade, a infantilidade daqueles homens que cometem os seus erros e se acham no direito de julgar o outro, de condenar o outro. Então, Jesus, naquele momento, foi indulgente para com aqueles homens, mas também foi benevolente para com aquela mulher. Ele não foi conivente com ela, com o erro que ela cometeu, mas ele pergunta àquela mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela diz, eles se foram, Senhor. Então, eles não te acusaram? Eles não te condenaram? Não, eu também não te condeno. Então, Jesus, naquele momento, foi benevolente para com aquela mulher, quando ele diz a ela, vá e não peques mais. Porque esse ser benevolente está justamente naquela condição em que Jesus acredita que aquele ser tem a capacidade de mudar a sua vida, de agir de forma diferente. É interessante que esses espíritos mais esclarecidos, esses espíritos superiores, eles acreditam em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós. Eles acreditam, eles confiam na gente, eles apostam na gente. Né? Eles apostam, porque Jesus acreditava, tanto é que ele coloca nas mãos dos seus discípulos a missão de quê? De dar continuidade ao seu trabalho, de dar continuidade à divulgação da Boa Nova. Então, ele acreditava naqueles homens, homens que não eram perfeitos, eram homens comuns. Ele vai falando aqui sobre Pedro, né? Pedro era uma figura, eu digo que é uma figura, né? É um espírito, assim, bastante rebelde, né? É um espírito afoito, né? Muito parecido com muitos de nós, mas foi aquele no qual Jesus, né, colocou nas mãos dele a missão de construir a sua igreja, de construir, né, de levar o seu evangelho a tantos quantos precisassem, de auxiliar aqueles que precisassem, né? Então, lembrarmos, né, sempre, que Jesus sempre trouxe essa demonstração. O perdão das ofensas, Jesus demonstrou em vários momentos na sua caminhada aqui junto a nós. Mas é na cruz que nós vamos lembrar que ele diz, nas suas últimas palavras, né, Pai, eles não sabem o que fazem. Mostrando para todos nós que realmente nós devemos olhar uns para os outros, muitas das vezes, que o outro, quando nos fere, quando nos magoa, quando são indiferentes conosco, quando nos abandonam, sofremos o abandono, na realidade, aquela criatura não sabe o que está fazendo.
Da mesma forma que nós, muitas das vezes, não sabemos o que estamos fazendo quando nós também agredimos, magoamos, ferimos o outro. Estamos nesse aprendizado, nesse despertar, né? E é justamente com Jesus que vamos trabalhando, conhecendo o Evangelho de Jesus, é que nós vamos nos trabalhando nessa convivência uns com os outros. É lembrando o exemplo de Jesus, é que nós vamos tendo a oportunidade de estarmos agindo de forma melhor uns com os outros. Desenvolver em nós sentimentos cada vez mais nobres, né? Então, é importante a gente lembrar disso. E aí ele continua para a gente assim, quando ele fala assim: mas que diremos nós, aqueles que são beneficiados pela bondade de Jesus cotidianamente, aqueles que pelos seus hábitos, pela sua vida terrena, que às vezes nem mesmo pensam que estão amparados pelo sentimento de amor de Jesus, que dirão esses? Porque existem aqueles que ainda não conhecem Jesus. Há aqueles que acreditam que Jesus foi apenas um profeta. Estão ainda esperando o Messias. Ou então estão esperando que o Jesus volte, que encarne novamente. Porque acreditam que somente Jesus, vestindo um corpo de carne, ele poderá estar mais próximo de nós. Então, quando ele diz, né? Mas que diremos nós, aqueles que são beneficiados pela bondade de Jesus cotidianamente? Porque independente se nós conhecemos ou não, se reconhecemos Ele como Messias ou não, o enviado de Deus ou não, não importa. Ele está a auxiliar, a direcionar, a conduzir a todos nós. Independente de qualquer coisa, Ele é o nosso irmão maior. E sabe que nós estamos numa condição em que nós agimos dessa forma, mas amanhã agiremos de forma diferente. Estamos na condição de espíritos imperfeitos, mas conseguiremos vencer todas essas dificuldades e alcançaremos a sermos bons espíritos e até mesmo espíritos puros, como nós vemos lá na classificação, né, na escala espírita, no livro dos Espíritos, em que nós vamos vencendo tudo isso. Ele sabe que nós chegaremos a essa condição. E que vai providenciando circunstâncias para que a gente consiga chegar lá. Ele sabe que nós precisamos dessa condução. Precisamos desses guias. Nós sabemos que nós temos os nossos guias espirituais. Com a doutrina espírita, a gente hoje sabe que nós temos espíritos próximos a nós que conviveram conosco em outras épocas, em outras encarnações, ou até mesmo nesta mesma. Espíritos que sabem da nossa condição espiritual, sabem das nossas necessidades espirituais, sabem daquilo que precisamos, sabem da nossa programação reencarnatória, daquilo que nós nos propusemos a realizar aqui, nesta encarnação. Então, eles estão ali a interceder por nós, a orar por nós, a pedir a um ao outro por nós, para que a gente consiga vencer. E esses espíritos, na realidade, eles são os enviados de Jesus. Porque nós nascemos para ser felizes. Nós somos criados para sermos felizes. A infelicidade não foi feita para nós. Se nós hoje somos infelizes, é porque nós nos afastamos das leis de Deus, como nos diz os Espíritos. E nós vamos falar até sobre isso mais na frente. E ele continua assim para a gente, ó. Afinal de contas, o que falar de Jesus no momento em que nos perguntarem: e tu, que dizes que eu sou? Se a gente perguntasse assim, né? O que vocês pensam de Jesus? O que vocês pensam de Jesus? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para mim? Né? Cada um pensou de uma forma. O que representa Jesus para mim? É aquele que me ajuda? É aquele que me socorre? É aquele que na hora do sufoco, né? Ai meu Deus, ai Jesus, por favor me ajuda. Jesus é esse.
Mas não é só esse, né? Jesus se coloca realmente a nos ajudar, a nos amparar, a nos socorrer. Mas nós não podemos esquecer, como ele continua aqui para a gente, ele fala assim, cadê? Ainda não precisamos do mestre, ainda não apreciamos o mestre como um condutor. A gente está sempre a ver Jesus, aquele que na realidade está a dispensar os recursos no qual nós necessitamos. E esquecemos que Jesus, na verdade, ele é que está direcionando o melhor caminho a percorrer. É ele que nos diz que nós não devemos seguir por este caminho, porque nós vamos, como diz a minha mãe, né, dar com os burros na água. Né? Eu não sei por que esse ditado não, mas né, é quando a gente vai se danar, né? A gente vai se ferrar. Mas muitas das vezes é isso mesmo. Ele vai nos conduzindo. Mas como ouvir essa voz do nosso Senhor Jesus a nos conduzir? Que nós devemos caminhar por esse e não por aquele caminho. E aí, então, é lembrar das palavras de Jesus, que nós devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós temos que estar buscando aquela frequência que nós falamos no início, né, vibracional, para que nós possamos estar mais em contato com esses espíritos mais esclarecidos, para que eles possam nos conduzir e nós percebermos essa condução. Enquanto nós não abrirmos essa porta para isso, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos perceber essa condução. E como é que fica então? A gente fica batendo cabeça. A gente fica batendo cabeça e isso traz sofrimento para todos nós, muita dor. E às vezes, né, precisamos às vezes de sofrer tanto para que a gente possa despertar e aí entrar naquela frequência, né, de vibração em que a gente vai buscar ajuda. E aí então a gente consegue perceber essa condução. Mas muitas das vezes, né, nós já escolhemos, fizemos as nossas escolhas. E aí cometemos muitos erros. Mas temos a possibilidade de novamente, né, vivenciar determinadas situações no qual nós vamos ter a oportunidade de fazer escolhas melhores. Aí está a misericórdia divina, né? Ele continua assim para a gente. Ora, na medida em que o homem se dá conta de que está sob a proteção de Jesus, ele se dará conta igualmente de que estará sob a condução de Jesus. Uma coisa leva a outra. Então, a partir do momento em que eu começo a perceber, né, perceber que Jesus me protege, me ajuda, me ampara, a partir do momento que eu vou vivenciando determinadas situações em que eu consigo ter essa proteção, esse amparo, automaticamente eu também vou percebendo que Jesus é Jesus que me conduz, é Jesus que vai me direcionando. É interessante que os espíritos, no livro dos espíritos, eles perguntam, né, se os espíritos dirigem a nossa vida, influenciam na nossa vida. E aí os espíritos dizem que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. E aí a gente precisa entender essa resposta dos espíritos. Por quê? Porque essa direção pode ser uma boa direção, como também pode ser uma má direção. Né? Essa direção pode ser má no sentido de que quando eu estou ligada a uma frequência, né, estou numa frequência, estou ligada a espíritos que trazem as mesmas questões que eu trago em mim, eu posso ter uma influenciação onde os espíritos vão estar dirigindo o meu pensamento a conduzir a minha vida de uma forma equivocada. Mas se eu entro numa frequência, né, de vibração, onde eu me aproximo de espíritos bons que querem me ajudar, eu vou estar sendo direcionada por espíritos bons, que vão me levar para um caminho seguro, onde o meu objetivo vai ser alcançado. Né? Então,
nós vamos percebendo que nós podemos ser direcionados por bons ou maus. Vai depender de como eu quero ser conduzida, de como eu estou conduzindo a minha vida, as minhas escolhas, de que forma eu estou abrindo a porta para que o outro chegue e conduza. Direcione a minha vida, os meus pensamentos, os meus atos. E nós, muitas das vezes, precisamos vivenciar muitas coisas nas nossas vidas para que a gente possa realmente aprender a entender isso. Às vezes precisamos passar por grandes sofrimentos, né? Ele fala assim para a gente, ó. Afinal de contas, o que falar de Jesus no momento em que nos perguntarem, e tu, o que dizes que sou? Simão Pedro, o bondoso pescador, disse que ele trazia as palavras de vida eterna. É muito interessante, porque é uma passagem de Jesus em que ele está com vários discípulos. Então, os discípulos, aliás, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas estavam falando dele, porque havia um burburinho. Então, muitas pessoas falavam muita coisa a respeito de Jesus naquele momento. Então, ele pergunta aos discípulos o que esses homens, que essas criaturas falavam a respeito dele. E então, os discípulos falaram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas antigos, não é? E aí, então, Jesus pergunta, assim, para Pedro, né? Para eles, e vós, o que vocês pensam de mim? Quem eu sou para vocês, né? Na nossa linguagem. Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, aquele afoito novamente, né? Ele vai, então, fala para Jesus, né? Aí eu vou ler aqui, porque eu não gravo assim, não. Ele diz assim, tu és o Cristo, quer dizer, o enviado, né? O Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde assim para ele, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Na realidade, né, devido à mediunidade de Pedro, a alma de Pedro, né, se revela naquele momento. Né? Então, não foi o corpo nem o sangue, mas a alma de Pedro ali traz essa verdade, né, que Jesus, na realidade, era o Messias. Né? Então, Jesus continua ali a trazer a sua mensagem. Então, ele vai discursando, vai falando, orientando aqueles homens, né? E ali havia 72 discípulos de Jesus. E aí, então, Jesus continua a pregar e tudo mais. E aí, num dado momento, Jesus diz assim, vocês podem sair e pregar. E aí, desses 72, 60 foram pregar. Aí ficaram 12. Aí Jesus fala assim, vocês não vão? Aí Pedro de novo, né, para variar, Pedro chega e diz assim, ele fala assim, como Senhor, tu que tens a palavra de vida eterna, então mostrando para todos nós, né, muitas das vezes nós somos muito afoitos naquilo que nós nos propomos, né? A Dirce nos convidou a iniciarmos o estudo ano que vem, né? Então a gente vai vendo que muitas das vezes as pessoas começam o estudo aqui na Casa Espírita, por exemplo, como ela propôs daqueles que não conhecem a doutrina espírita ainda, né? Para fazerem o curso do que é o Espiritismo e a história do Espiritismo, iniciar por aí, né? E aí as pessoas, quando terminam, elas já acham que já conhecem a doutrina espírita toda, né? A gente está estudando aqui não sei quantos anos, não sabe nada, né? Aí, acham que já tem conhecimento total da doutrina espírita, né? E começa a sair por aí, a pregar, né? Então, a gente vê o quanto que muitos de nós, às vezes, agimos, né? Como esses discípulos, né? Jesus trouxe ali algumas palavras e fala para eles irem, e eles vão mesmo, né? Mas aqueles 12 mais conscientes, né, percebem que ainda precisavam, né, se alimentar mais, né, se robustecer mais das palavras do Cristo, dos ensinos do Cristo,
né, para que eles realmente pudessem sair a falar, a pregar aquela mensagem, né? Então, isso também para nós fica essa mensagem, né, de que nós precisamos estudar muito, nós precisamos nos debruçar muito, né, para que a gente possa realmente desenvolver em nós esse conhecimento, né? A doutrina espírita vem trazer as mensagens de Jesus, vem nos esclarecer a respeito dessas mensagens do Cristo, e nós estamos aí a estudar, e quanto mais que a gente estuda, a gente percebe, né, o quanto que a gente precisa estudar mais ainda. Então, a importância de estarmos aí a meditarmos, a estudarmos, a refletirmos, estarmos em grupo de estudo, para que a gente possa cada vez mais interiorizando, internalizando esses ensinos, para ver se realmente a gente consegue realizar, praticar todos esses ensinos, porque não adianta a gente tomar só o conhecimento, é necessário que esses conhecimentos realmente transformem a nossa vida, ela possa se valer realmente em nós, no sentido de que realmente a gente consiga vencer determinadas coisas que ainda estão dentro de nós, não é? Esses impulsos, muitas das vezes, né? Nós estamos aqui para trabalhar, né, o nosso íntimo. E nós precisamos trabalhar a nossa resistência, né? A importância de trabalharmos a resistência nossa, a resistência em muitas situações no qual nós ainda estamos presos, né? Então, eu estava pensando, né, em determinadas situações, para que a gente possa entender essa questão da resistência que precisamos criar em nós, né? Às vezes, nós temos situações em nós, como, por exemplo, a preguiça, né? Então, aquela pessoa que traz ainda a preguiça, a ociosidade, a dificuldade desse movimento do trabalho no sentido mesmo, né? De se movimentar e fazer alguma coisa, de agir de forma produtiva, né? Seja através do pensamento, através da inteligência, mas se movimentar realmente, né? Porque nós estamos aqui para isso, para nos movimentarmos. E aí, diante da preguiça, muitas das vezes, nós temos diante de nós situações que a gente vai vendo que Jesus vai conduzindo os nossos destinos de forma a trabalharmos essas situações que nós trazemos em nós, para que a gente crie resistência, né? E a gente haja de forma diferente, que a gente vença essas dificuldades. Então, por exemplo, o preguiçoso, ele muitas das vezes, eu tenho esse defeito, né? Por isso que eu trouxe a preguiça, né? Então, em muitas situações da minha existência, não é aconselhado a gente falar da gente, mas, vamos embora. E aí, muitas situações da minha vida, me foi colocado a questão da resistência mesmo diante da minha preguiça. Então, eu lembro quando eu tive as minhas filhas, era uma coisa assim que, né, acordar cedo. Eu morava numa cidade do interior, eu criei minhas filhas numa cidade do interior. Então, para ir levar as minhas filhas ao médico, eu tinha que levantar quase 4 horas da manhã para poder pegar um ônibus, que chegava lá 2 horas depois, e ficava o dia inteiro, né? Então, levar minhas filhas para... Tudo isso, hoje a gente pensa assim, isso é bobagem, né? Mas com o tempo a gente vai percebendo que essas circunstâncias que vão surgindo na nossa vida é uma forma que Jesus se vale para criar em nós resistência, para lidarmos com esses enfrentamentos, que muitas das vezes se torna um sofrimento, né? E muitos até abandonam, muitos deixam de lado, por justamente aquilo se tornar um sofrimento, porque pela minha preguiça, muitas das vezes eu pensava 2 vezes, acordar cedo. Mas a gente, quando está no propósito de mudança, e naturalmente eu devo ter sofrido muito devido a isso, porque a ociosidade, né, leva, né, a um sofrimento físico e também moral. Por quê? Porque muitas das vezes, por sermos muito ociosos, isso pode levar à obesidade, né? Não é aquela coisa que diz que nós vamos atrofiando, se a gente não cria um movimento, né? Os nossos membros vão atrofiando. E a questão moral? Porque muitas das vezes chega
um momento da nossa vida, se nós não trabalhamos para que, numa determinada idade, a gente pudesse usufruir de algo, né, para atender às nossas necessidades, talvez tenhamos que sofrer devido à nossa falta de busca por algo que pudesse, num determinado momento da nossa vida, nós podemos ter aquilo que se faz necessário para nós. E aí sofremos com isso. Então, esse sofrimento é, na realidade, consequência de uma situação em nós que nós não trabalhamos. E isso é uma sinalização para que nós possamos, numa oportunidade seguinte, a gente poder se movimentar. Por outro lado, a gente vê tantas criaturas com crises de ansiedade e que precisam, né, desacelerar. São aquelas criaturas que sentem a necessidade de fazer tudo ao mesmo tempo, como se esse momento fosse o único. O único. E aí tendem a necessidade de resolver tudo, de fazer tudo, de atender todas as necessidades de todos aqueles que estão à sua volta. E aí sofre. Sofre por quê? Porque às vezes os resultados daquilo que nós estamos fazendo não chegam conforme nós esperamos. Nos frustramos, nos decepcionamos. E aí as coisas não vão acontecendo de conformidade com aquilo que a gente espera. E a gente vai percebendo que não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque fazendo tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer da melhor forma possível cada coisa. Porque cada coisa tem o seu lugar, o seu momento. Mas nós estamos muito ansiosos e sofremos fisicamente, porque aquilo traz um desgaste físico. Muitas das vezes, o médico precisa dizer para, porque senão você vai ter um troço, vai desencarnar. Né? Então traz um desgaste físico, um estresse, vamos parar nos UPAs da vida, e traz também uma questão emocional, porque as coisas não são na hora que a gente quer. E tudo isso é aprendizado. E nós vamos percebendo que mesmo através desses meios, Deus vai conduzindo os nossos destinos, a nossa vida, de forma que a gente tem a possibilidade de aprender que nós, em algum momento, temos que nos movimentar, em outras situações, nós temos que frear, valorizar a vida, saber esperar, nos movimentar quando temos que nos movimentar, ter o bom senso, né? Buscarmos o equilíbrio das coisas. É isso que nós estamos aprendendo hoje, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. É termos o equilíbrio das coisas. Então, todo esse sofrimento que nós estamos vendo são, na realidade, aprendizado. É Jesus conduzindo as coisas, os nossos destinos, como o Nicolau coloca para todos nós aqui, de forma com qual, como ele fala aqui, ó, é interessante observar que o homem que não é cristão, ele sabe muito, ele pode conhecer muito, mas por não ter o espírito do cristianismo conduzindo os seus destinos, ele será capaz de fazer da sua inteligência um instrumento mortal contra o próprio homem. Então, entendermos, né, se nós não agirmos de conformidade com as leis de Deus, aí lembrando aquilo que próprios Espíritos nos falam, né? Se nós não agirmos de conformidade com as leis de Deus, consequentemente, nós seremos infelizes, sofreremos. Então, ser inteligente é justamente agirmos de conformidade com a lei de Deus. Jesus é um ser inteligente. Nós que somos. Né? O que nós somos? Nós não estamos sendo inteligentes. Porque se nós fôssemos inteligentes, nós não estaríamos sofrendo como nós estamos sofrendo. Não estaríamos passando pelo que muitos do que nós estamos passando. Então nós temos que utilizar a nossa inteligência para sermos felizes. Né? Então, é importante que a gente vá lendo essas mensagens
e buscando refletir sobre elas, porque elas vão nos ajudando a ter um direcionamento melhor nas nossas vidas, né? E ele continua assim, ora, quando estamos pedindo a Jesus suas bênçãos, e ao mesmo tempo, quando nós o saudamos por este Natal, como por todos os outros natais que já passamos, nós estaremos dizendo assim para ele, Senhor, obrigado pelas bênçãos que nos destes, mas obrigado também, Senhor, por teres alertado o meu coração e me dê forças e condições para que eu não erre mais. Aí isso me lembrou, voltando lá à mulher adúltera, né? Maria Dolores, eu penso, né, que ela é um espírito que traz para todos nós os bastidores daquelas cenas, né, da época do Cristo, né? Então, ela traz, além, porque a gente conhece através do Evangelho, apenas aquele momento em que a mulher adúltera estará ali com o nosso Senhor Jesus, né, na praça pública, onde ela foi levada a ser morta, apedrejada. E aí, o que acontece com essa mulher, né? Porque Jesus diz, vai e não peques mais. Né? É isso que nós devemos buscar, né, com Jesus. Caminhar com Jesus é pedir a sua ajuda, mas buscar ouvir os seus conselhos, porque muitas das vezes a gente não quer ouvir também os conselhos de Jesus, não. Por quê? Porque às vezes ouvir os conselhos de Jesus não está de acordo com aquilo que a gente ainda traz dentro da gente, não é conveniente para nós ainda. Então, muitas das vezes a gente não quer ouvir esses conselhos, porque nós ainda nos comprazemos ainda a fazermos determinadas coisas que não estão de acordo com aquilo que Jesus nos propõe. Então, muitas das vezes a gente não quer ouvir. Como a gente não quer ouvir, às vezes, os conselhos dos guias espirituais da nossa casa, que vêm nos orientar toda terça-feira e todo sábado aqui, e muitas das vezes a gente está aqui na assistência, né, ou até mesmo aqui na mesa, e nem ouvimos as orientações que eles nos trazem. Não ouvimos porque não queremos ouvir. Porque aquilo vai me trazer comprometimento. Porque quanto mais a gente sabe, mais responsável nós somos por aquilo que nós sabemos. Né? Então, eles trazem informações no qual vai nos conduzindo a atitudes melhores. É interessante que o Dr. Herman, sempre que traz a sua mensagem, ele fala sobre o assunto no qual foi tratado aqui, para nos alertar sobre alguma coisa, de que forma nós devemos pensar, de que forma nós devemos lembrar dos nossos guias espirituais. O Dr. Herman sempre fala muito dos nossos guias, porque a gente tem, né, esse mecanismo e nós não utilizamos esse mecanismo, que são esses guias que foram permitidos por Deus e permitidos por Jesus, aliás, não só permitido, né? Foi enviado por Jesus para que possa nos conduzir. Né? Então, esses guias espirituais têm essa possibilidade. E de que forma nós podemos estar em contato com eles? Se não através da oração. É um meio de entrarmos em contato com esses espíritos, né? E aí, voltando à mulher adúltera, aquele cenário, o que aconteceu com aquela mulher? E Maria Dolores vem, esse espírito vem, através da mediunidade de Franciscano Xavier, ela vem falando para todos nós, que aquela mulher, quando sai dali, ela deixa o marido, e ela vai viver numa casa, onde se abrigava criaturas necessitadas, né? Então, ela trabalha durante muitos anos nesta casa. E, num determinado momento, passado alguns anos, bate à porta um homem. E que ela, no mesmo instante, reconhece aquele homem como sendo seu ex-marido, aquele no qual ela havia traído. Então, eu já contei até essa história aqui. Agora eu lembrei que eu já havia contado essa história aqui. Mas muita gente talvez não tenha ouvido essa história. Então, ela recebe, percebe, reconhece ele, mas ele não a reconhece, porque ele estava cego.
Trouxe essa história para que a gente possa perceber a condução, né, de Jesus nos nossos destinos. A condução de Jesus nos nossos destinos. Nos possibilitando, né, a nossa renovação, a sermos melhores. Né? Então, quando ela olha para ele, ela acolhe, mas ele não sabe que é ela. Ele ajuda aquele homem, auxilia ele, né, durante um bom tempo. E aí a gente fica pensando, tá, esse homem não a reconheceu. Mas por que Jesus, né, conduziu dessa forma? Vamos pensar. Se vocês tiverem uma outra ideia, vocês depois me falem. Né? Jesus traz essa condução porque naturalmente o homem que era traído, gente, se hoje o homem que é traído já é uma dificuldade, gente, na época de Jesus então era mais difícil ainda. Então imaginemos nós, um homem que é acolhido por alguém, ele naturalmente quando desencarna, ele se torna agradecido àquele espírito. Quando ele sabe que aquela mulher que o ajudou e que ele era muito agradecido a ela e que naturalmente desenvolveu nele um sentimento de gratidão, de afeto por aquele ser, vai ser muito mais fácil ele perdoar, não vai? Naturalmente vai ser mais fácil. Olha a condução de Deus conduzindo os nossos destinos de forma, né? Imagina, gente, ele não ficou cego por causa disso. Naturalmente, ele ficou cego devido às necessidades dele. Mas Deus se aproveita dessas situações para que possa haver houvesse naquela situação a reconciliação, para que fosse mais fácil o perdão daquele ser. Né? E ela teve a oportunidade de devolver com o bem o mal que ela fez. Ela não teve a possibilidade da reparação? O Código Penal da Vida Futura, diz lá no livro Céu e Inferno, Kardec vai nos explicando para nós que existem 3 situações no qual nós podemos, né, vamos dizer assim, nos desligar de todos os erros que cometemos. Nos arrepender, expiar e reparar. Não existe outro meio. Nós teremos que nos arrepender, expiar e reparar cada erro. Né? Cada erro. Então, nós vamos percebendo que aquela mulher, diante das escolhas que ela fez, depois que Jesus diz, vai e não peques mais, para ela não foi o suficiente somente não errar mais. Para ela se fez necessário e foi dada a oportunidade a ela dela se conduzir de forma melhor. Né? Ela houve nela uma transformação. Houve nela um desenvolver do amor pelo próximo. Se arrependeu do erro que ela cometeu. Naturalmente expiou, porque naturalmente ela teve uma vida bastante dura, difícil. Mas teve a possibilidade também de, numa mesma encarnação, reparar o erro, que é estar com aquele que ela fez mal, independente se ele também fez ou não mal a ela, ou fez mal a outros, não interessa isso, né? O que importa é que ela sabe que ela errou com ele, e ela teve a possibilidade de reparar. Quantos de nós só vamos ter a possibilidade de reparar, às vezes, em outras encarnações. Precisamos reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. E aí, numa encarnação, mas lá na frente é que nós vamos ter a possibilidade de reparar. Quando ela, pelo amor que ela desenvolveu no Cristo, caminhando com Jesus, porque caminhar com Jesus é isso, né? Caminhar ao lado de Jesus é justamente cumprir com a lei de Deus. E justamente pelo devotamento dela, pelo amor que ela desenvolveu ao próximo, os cuidados e o acolhimento que ela dava, foi dado a ela a reparar naquela mesma encarnação o mal que ela tinha feito.
Então, todos nós estamos aqui nesse processo, né? Uns estão passando ainda, trabalhando o arrependimento pelos erros que cometeram. Outros já estão no processo da expiação. E outros já no processo de repararem. Mas todos nós estamos caminhando. Todos nós estamos caminhando. E estamos caminhando graças a Jesus. Graças ao nosso Senhor Jesus. Se não fosse Ele, nós ainda talvez estivéssemos ainda como os brutos. Mas graças a Ele, nós temos a possibilidade hoje já de estar trabalhando todas essas questões em nós, né? Ter um olhar mais diferenciado para com o outro, lembrando de Jesus, da indulgência, né? O que é ser indulgente? É compreender o outro nas suas limitações, nas suas dificuldades, porque eu também tenho limitações, porque eu também tenho dificuldades. E da mesma forma que eu quero ser compreendida, nós devemos também buscar compreender o outro, respeitar o outro, né? E quando nós vemos nas redes sociais essa divulgação, esse expandir de ódio, né? O que nós estamos fazendo das nossas vidas e das vidas dos outros? Irradiando, né? Pensamentos de negatividade. O mundo não tem mais solução, né? As coisas só tendem a piorar. Quando nós deveríamos levar uma mensagem de positivismo, né? Levarmos a nossa mensagem de esperança. Porque é essa mensagem que o nosso Senhor Jesus nos traz. É essa mensagem de amor, de esperança, de confiança em Deus, nos seus desígnios. E é isso que nós devemos procurar. Então, quando nós estivermos com o outro, lembremos de Jesus, como que ele se comportou conosco. Confiando em nós, acreditando, apostando em nós. Acreditando que nós temos um potencial, que ele teve a capacidade de dizer que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Então, que nós possamos acreditar que nós temos potencialidades, né? Como diz Leon Denis, né? A questão de nós trabalharmos a questão da vontade, do nosso livre-arbítrio, do pensamento. Quanto que nós podemos trabalhar tudo isso para algo melhor, para um mundo melhor. A gente quer um mundo melhor, mas o que nós estamos fazendo para um mundo melhor? A gente quer paz dentro da nossa casa, mas o que eu estou fazendo para que a paz possa estabelecer dentro da minha casa? Mas o outro é assim, fulano é assim. Mas o que eu posso contribuir para estabelecer a paz da minha casa? Muitas das vezes é ficar calado. Né? Ficar calado. Outras vezes é dizer algo que realmente possa ajudar na paz, na pacificação, na harmonia daquele lar. Então que nós já encerramos ali nosso tempo, que essa noite possa ficar para todos nós, né? A mensagem do Cristo, a sua mensagem de amor, de paz, de harmonia, né? Que nós possamos, não somente na noite de Natal, não somente no mês de dezembro, mas em todas as noites das nossas vidas, estarmos realmente buscando elevar cada vez mais os nossos pensamentos, acreditando, né, que tudo isso que está acontecendo é passageiro, vai passar, porque o mal é passageiro, o bem é eterno. Tenhamos isso dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Feliz Natal a todos, né? E que tenhamos o Cristo cada vez mais dentro de nós. Graças a Deus. Em prece, nessa harmonia, para recebermos a mensagem do plano espiritual.
nos desafios da evolução, ao encontrar a paz, conseguimos ver o caminho mais seguro para seguirmos a Jesus. Porque o homem que não percebe em si mesmo as suas falhas e imperfeições, não consegue dar um passo além na procura das palavras do Cristo: amai e socorrei ao vosso irmão. A doutrina espírita nos ensina a servir sempre, com a certeza do bem em nós mesmos, porque o processo natural do amar ao próximo está em se amar. A evolução do ser, com o entendimento da doutrina espírita, não paralisa mais diante dos obstáculos. Ela é a certeza da paz interior. Enxergar as imperfeições faz com que o espírito se sinta feliz, porque amar ao próximo como a si mesmo é se amar. Levar ao próximo a palavra renovadora é se renovar. Levar ao próximo a certeza da vida espiritual é alcançar visão de progresso. Levar ao próximo o alívio de suas dores é sentir em si mesmo que já se curou. Ah, meus irmãos, o quanto Jesus nos ensinou a amar, o quanto Jesus nos mostrou o caminho do bem, mas disse a todos para que reconhecessem suas imperfeições, a não voltarem e cometessem os mesmos erros. Disse a todos que não basta dizer Senhor, Senhor, para que entreis nos reinos dos céus. Disse também que aquele que atirar a primeira pedra esteja também sem pecados. Demonstrando assim, meus irmãos, com a doutrina espírita, que para avançar para Deus é necessário avançar para dentro de si mesmo. Para alcançar a direção a Deus, é necessário alcançar a direção das suas imperfeições. Para chegar à perfeição, pois só os puros de coração verão a Deus, é necessário tirar todas as impurezas, mágoas, rancor, tristeza, ódio do coração. Caminhemos com Jesus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Irmão José. Quanta luz, Senhor.